Olá, você que acompanha a TVJC. A gente conversa agora com o senador Humberto Costa, do PT, que foi reconduzido à liderança do partido no Senado. Olá, senador. Olá. Senador, o senhor já vem declarando em outras entrevistas que o ano de 2015 vai ser um ano difícil para a política, para o cenário brasileiro. Por que isso? Bem, primeiro porque nós sabemos que há um cenário econômico de dificuldades, né? Apesar de hoje nós já termos aí um processo de recuperação evidente da política econômica americana e apesar de a União Europeia começar a se preocupar em fazer investimentos, em garantir recursos para se tentar superar o processo de recessão que lá já existe há vários anos, mas nós sabemos que o Brasil precisa promover um ajuste para garantir que a inflação permaneça sob controle e seja reduzida, para garantir o equilíbrio fiscal das contas do governo e também para nós retomarmos a atividade econômica, gerando empregos e distribuindo a renda. E num cenário desse de ajustes, nós sabemos inclusive que medidas que são tomadas, muitas vezes, elas podem ser de características assim um pouco amargas, né? Então isso cria dificuldades importantes, mas temos também a certeza de que isso tudo é necessário para que no ano que vem nós possamos aí já de uma maneira plena retomarmos a atividade econômica, termos crescimento e vermos o Brasil novamente despontando numa posição econômica significativa. Mas no campo político também, senador, o senhor vê alguma dificuldade? A oposição saiu bastante fortalecida, apesar de ter sido derrotada na eleição passada, mas ela saiu de um resultado que, de certa forma, a fortaleceu. Teve também a eleição da Câmara dos Deputados, que o candidato não foi o candidato do Palácio do Planalto que venceu. Como é que o senhor avalia essa dificuldade política que o governo federal vai ter nesse ano? Sim, nós temos também essa dificuldade política pelo fato de, no caso especificamente do PT, que é o partido da Presidente da República, o partido maior da base do governo, ele ter tido uma perda no número de deputados, né, na Câmara Federal. E, além do mais, muitas contradições estaduais e nacionais, elas também estão se manifestando hoje. Então, isso é um fator de dificuldade também. Como também todo esse processo da Petrobras, a posição clara da oposição de tentar produzir um terceiro turno, não se conformando com a derrota e querendo de todas as maneiras criar um ambiente que permita um golpe branco, como se diz. Então, sem dúvida, será também de muita dificuldade. Mas nós estamos, assim, muito otimistas no sentido de que possamos superar essas dificuldades e avançarmos para que o Brasil continue no seu rumo adequado de um projeto de desenvolvimento econômico e social. Senador, eu queria colocar uma questão local aqui na conversa. Conversei com alguns dirigentes do PT em Pernambuco e eles falaram que era muito difícil reconstruir os laços de parceria com o PSB. Recentemente, o governador Paulo Câmara se encontrou com Lula em São Paulo. Há uma possibilidade de, no futuro, um futuro breve, o PT e o PSB voltarem a se unir aqui em Pernambuco? Bem, veja, do ponto de vista institucional, vem sendo construída uma relação entre o governo federal e o governo do estado, que é algo que precisa realmente existir e que é importante para a população do nosso estado. Politicamente, nós temos procurado o PSB no sentido de termos um diálogo sobre os temas mais importantes da conjuntura nacional, especialmente na Câmara e no Senado Federal. Queremos ter esse canal de diálogo. E, naturalmente, o PSB foi um partido que, ao longo da sua existência, sempre teve muito mais convergências do que divergências conosco, né? Então, não há uma rejeição, eu vejo, nem da parte do PT, nem do PSDB, e nós temos um canal de conversas políticas. Isso não implica em nenhuma aproximação maior, não implica em discussão de eleições nesse momento, mas pode ser um espaço importante para trocarmos ideias, opiniões sobre a política brasileira, o que é interesse de ambos os partidos.
O PT ele perdeu os deputados federais que tinha, também diminuiu a bancada estadual. Para 2016, o partido já está mirando as principais cidades que ele vai disputar a prefeitura aqui em Pernambuco. Como é que está esse processo? Bem, nós certamente vamos colocar como prioritárias aquelas cidades que hoje nós já governamos, né? Então, vamos lutar para que os nossos prefeitos que são candidatos à reeleição possam ser reeleitos ou então os seus indicados possam também ter um bom desempenho. Com certeza teremos também uma articulação muito próxima com os partidos que estiveram conosco nessa disputa de 2014, o PTB, aqui no estado o próprio PSC, o PRB, o PDT. Nós queremos estreitar essas relações e, sem dúvida, vamos discutir em vários municípios uma intervenção em comum. Queremos que o PT cresça o número de prefeituras que tem aqui no estado e vamos debater também como nos posicionar no Recife, que é uma cidade que nós já tivemos a oportunidade de governar e que tem, por parte da população, uma lembrança positiva das administrações do PT. João Paulo seria o principal nome daqui do PT para Recife? Veja, é muito cedo discutir nomes, né? João Paulo, sem dúvida, é uma grande liderança do nosso partido em termos estaduais, em que pese ter perdido a eleição para o Senado, continua a ser alguém que tem uma enorme força aqui na região metropolitana, mas eu acho que é muito cedo discutir, talvez também nós precisemos discutir de maneira mais enfática a possibilidade de alguma renovação, tentar identificar quadros que possam, nessa eleição, representar uma novidade do PT, mas é muito cedo para se fazer essa avaliação. O senhor fala que é cedo para falar de nomes, mas eu queria saber em termos de estratégia. Também é cedo, o PT pretende lançar candidato e o PTB outro candidato, ou vai repetir o que houve com o governo do estado, lançar um candidato apenas? Veja, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é o nosso posicionamento, a nossa postura em relação à atual administração, né? Tudo começa daí. O PT está tendo uma interpretação, uma leitura de que é fundamental fazer oposição. Eu já venho defendendo isso há muito tempo, não somente porque acho o governo muito limitado do ponto de vista político e administrativo, acho que tem feito uma gestão muito voltada para maquiar algumas áreas da cidade sem qualquer preocupação com a temática social, com a população mais carente, mais pobre, que foi a nossa grande marca ao longo desses anos, e entendemos que o partido deve fazer oposição. E esse é o entendimento também do PTB e de outros partidos, e eu creio que isso é a primeira base para a construção de qualquer tipo de decisão sobre essa disputa. O PTB quer fazer oposição, o PT quer fazer oposição. Se mais à frente nós acharmos que o melhor caminho é termos várias candidaturas, poderemos cada um ter o seu. E se nós acharmos que vale a pena concentrarmos esforços, eu creio que também nós faremos isso. Tem alguma área específica que o senhor identifique que haja uma falha maior por parte da prefeitura do Recife atual? Olha, eu vejo muitas dificuldades aí na manutenção da cidade, especialmente nas áreas populares, falta de cuidado, uma coleta deficiente do lixo, a pouca importância que se dá ao saneamento básico, as condições habitacionais da população, com as obras viárias que precisariam estar sendo feitas nesses locais. Então, eu vejo várias coisas, né? Não vejo um empenho numa política educacional que realmente diferencie o Recife de outras cidades importantes do Brasil, e creio que nós podíamos também estar bem mais avançados no que diz respeito à área da saúde. Voltando a falar então da conjuntura nacional do Congresso, o senhor acredita que o partido, o governo federal, ele está muito refém do PMDB, já que o PMDB ele detém a presidência da Câmara e do Senado? Bem, eu acho que no Senado nós temos uma relação boa com o PMDB. Apesar do PMDB ter a maior bancada, a bancada do PT também é grande, é a segunda bancada,
e nós temos outros aliados, né, que têm fidelidade ao governo e que dessa maneira nos ajudam na constituição dessa sustentação. E o PMDB no Senado tem sido sempre nosso aliado, não vejo esse problema. A nossa dificuldade maior hoje está na Câmara, realmente. Mas eu creio que vai haver um esforço por parte do governo, do PT, dos deputados, para nós reconstruirmos essa unidade, para nós garantirmos a governabilidade na Câmara dos Deputados também. E isso pode, em algum momento, passar por uma posição de um certo conflito com o PMDB, os seus representantes, mas a aproximação também com outros partidos nos permite construir um clima de entendimento entre todos eles. A gente agradece a participação do senador Humberto Costa aqui na TVJC. Obrigada. Obrigado.